tarde, Kleber. Boa tarde, meus queridos ouvintes aqui da Rádio Cultura. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Quem aí não conhece alguém que já comprou um produto aí de segunda mão, um produto que às vezes a origem ali é um pouco duvidosa, né? Que aí eu não me refiro só a celulares. Pode ser celular, pode ser qualquer objeto, pode ser um veículo, pode ser computador. Hoje, com os sites como, né, de vendas, como a LX, Mercado Livre, os próprios aplicativos de grupos, Facebook com grupos de venda usados, e às vezes que a origem ali, existe uma origem duvidosa, uma origem que ela não consegue ser comprovada, ele aumentou vertiginosamente. Então, vira e mexe, as pessoas às vezes se deparam ali com aquela situação de adquirir um produto dessa natureza e depois percebe que esse produto era roubado, depois descobre, depois a polícia vai lá na sua casa e vai e apreende o produto. E aí a gente fica aquela pergunta, né? Vale a pena? As pessoas, infelizmente, a gente tem aquela teoria, mas todo mundo faz, né, delegada? Tem aí as feiras, todo mundo vende, todo mundo tá vendo. Bem, eu costumo dizer o seguinte, o errado, ele é errado. Vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se você, por um acaso, tiver adquirido, por exemplo, um celular, que ele foi roubado, que ele foi furtado, que ele foi produto de um crime, você pode sim vir a responder por um crime de receptação, por exemplo, que é um crime grave. Um crime de receptação, a pena dele pode chegar... a receptação simples, a pena pode chegar a 4 anos. Então, se você for verificar, não é uma bobagem. Isso vai trazer consequências na sua vida aí no dia a dia. Se você, por exemplo, está fazendo concurso público, isso vai lá, está registrando que você está respondendo a um crime. Como o pessoal diz, você vai perder o seu réu primário, né? Como as pessoas costumam brincar. Então, não é uma bobagem você adquirir um produto. Aquele produto ali, ele teve uma história. Muitas vezes, aquilo ali foi resultado de um assalto, né, um roubo, que a pessoa ali colocaram uma arma na cabeça e tomaram aquele celular. Às vezes, aquilo ali é resultado de um golpe que a pessoa sofreu. Acontece muito com veículos, por exemplo. E as pessoas... às vezes ali, querendo ter uma certa vantagem, elas fingem não desconfiar que aquele produto, ele tem uma origem criminosa. Ou pelo menos duvidosa, né, doutora? Por quê? Porque os produtos, se você vai comprar... E aqui eu não estou falando para ninguém, delegada, então agora ninguém vai comprar mais nada de segunda mão. Não é disso que eu estou falando. O comércio de venda de produtos de segunda mão, um comércio regular, normal, que a pessoa consegue ali comprovar a origem dos produtos dela, é tudo tranquilo. O que a gente está aqui conversando é a respeito desses objetos que muitas vezes, visivelmente, você tem condição ali de perceber que aquilo ali era produto de crime, pela própria desproporção entre o valor normal daquele produto, pela pessoa que está oferecendo, pelas características daquela pessoa. Por exemplo, outro dia teve um caso que o rapaz, ele comprou um celular, ele comprou por R$200 de um cara que era conhecido lá na rua dele, mas que o cara era conhecido porque já vivia ali na malandragem e tal. Aí ele pega e compra um celular de R$200 achando que está saindo no lucro, né? Mas, na verdade, ele foi um processo criminal. Porque aquele celular tinha sido objeto de um roubo, tinha sido produto de um roubo, e terminou que a polícia chegou nele agora que estava usando o telefone. Então, delegada, mas eu não sabia. Não, agora você vai ter que provar que realmente você não sabia, né? Não é só dizer que não sabia. Então, existem algumas orientações que a gente precisa passar para que as pessoas, realmente, quem tiver de boa fé e quiser adquirir produtos, celulares de segunda mão, que as pessoas precisam tomar algumas cautelas. Uma delas, por exemplo, é quando, por exemplo, você vai comprar um celular de segunda mão, faz a pesquisa do e-mail, né? Olha lá, entra no site da Anatel, faz a pesquisa do e-mail, vê lá que nada consta e guarda aquele papel ali de que nada consta. Aquilo ali já vai ser um sinal de que quando você adquiriu aquele produto, né, você pelo menos foi ali, fez uma pesquisa e verificou que não tinha nada constando naquele aparelho. Outra coisa, a pessoa vai lhe vender de segunda mão, pede a nota fiscal. Se ela comprou mesmo, ela provavelmente pode ter. Não, mas ela não tem, então pega um recibo com ela. Pega algo que comprove de quem você comprou.
guarda essas informações, o nome de quem lhe vendeu, o telefone, o e-mail, o endereço, o RG dessa pessoa, o CPF. Informações que, caso no futuro aquele celular, a polícia procure você por conta daquele celular, que aquele celular foi objeto de algum tipo de crime anterior, você tenha como provar que realmente você recebeu de uma terceira pessoa. Porque, vamos lá, se aquele celular, por exemplo, foi de uma pessoa que foi vítima de um latrocínio, por exemplo. A pessoa foi assassinada, foi assaltada, foi assassinada e depois esse celular está na sua mão. E aí? Você pode, sim, figurar como o primeiro suspeito do crime. Então, é importante que você tome algumas cautelas quando você for adquirir esse tipo de produto. Aqueles produtos que a gente recebe, que a gente passa a usar, aquilo ali pode ter tido uma história que você não sabe muitas vezes qual é. Então, é muito importante tomar essas cautelas. Primeiro, no caso de produtos assim que é fácil, cobrar a nota fiscal. Cobra a nota fiscal mesmo de segunda mão. Vai nessas lojas que aparentemente elas estão... tá tudo ok. Se realmente aquele produto tiver ok, aquele vendedor ele não vai se recusar de lhe passar ali um recibo, algum documento que mostre que ele lhe vendeu aquele aparelho. A mesma coisa com relação à negociação que você fizer. Guarda todos os prints das conversas que você fez. Se você, por exemplo, viu algum anúncio em um site de vendas, por exemplo, guarda a URL desse anúncio que você, viu o produto e terminou adquirido. São algumas atitudes que você, guardando essas informações, vai poder depois demonstrar que você, de fato, comprou aquele produto, acreditando que era um produto de origem lícita. E isso não vale só com relação ao celular. É muito importante, as pessoas fazem também muitas negociações com veículos, se metendo num imbróglio e depois ficam sem saber como resolver. Mas também se você adquire, por exemplo, um veículo que ele foi produto de crime, eu não falo só a questão do veículo ter sido roubado ou furtado. Às vezes o veículo, ele é produto de um crime de estelionato, por exemplo. Aqueles golpes que as pessoas usam pessoas laranjas para fazer um financiamento do veículo. Foi feito um financiamento, ninguém pagou aquele financiamento e ficam ali as pessoas passando. Isso é muito comum no interior. Se você adquire um veículo desse, que foi produto de um crime anterior, você pode sim vir a responder também. A depender do contexto, ou pelo crime de receptação, ou até mesmo pelo crime de estelionato. E isso trará consequências graves. Porque o que acontece? O bandido, quando ele adquire esses objetos que têm uma origem ilícita, a primeira coisa que eles fazem é se desfazer desses objetos. Porque eles sabem que aquilo ali é uma prova do crime que eles cometeu. Mas o cidadão de bem, mas às vezes querendo se dar uma muito desperto, quando ele começa a usar esses objetos, ele usa naturalmente. Então, a polícia termina chegando de forma mais fácil nessas pessoas que estão usando esses celulares, esses computadores, esses veículos. Porque a pessoa ali, às vezes até de forma ingênua, acredita que aquele produto, aquele objeto está, como fala no linguajar, está limpo. E, na verdade, não está. E você pode vir aí a ficar sujeito a responder a um processo criminal, figurar como réu num processo desse, um processo que é grave, que vai tirar aí algum tempo aí da sua vida. Se você for condenado, isso vai trazer consequências. A própria paz mesmo da pessoa. A gente fala tanto que deseja uma sociedade mais segura, que quer uma cidade com menos roubos, com menos furtos. Então, a gente também, enquanto cidadão, a gente também precisa fazer a nossa parte. E isso inclui não comprar produtos roubados, nem adquirir produtos de origem criminosa. Quando a gente compra esse tipo de material, a gente está alimentando ali o crime. Muitos desses objetos, por exemplo, que são roubados, furtados, como celulares, tablets, computadores, a primeira coisa que o bandido faz é levar numa boca de fumo e trocar aquilo ali por droga.
são objetos que eles possuem um valor agregado ali. Então, é cash. Aquilo ali vale um dinheiro. Ele chega lá e ele já troca por droga. Então, isso está alimentando. Então, quando você compra esses materiais, você também, de alguma forma, você está contribuindo. Porque os bandidos também só estão, né, passando, né, isso só está se tornando uma moeda porque tem quem compre. Tem quem compre. Se não houvesse consumidor de produtos assim, de origem criminosa, não seria tão atraente a prática de tantos furtos e roubos de celulares, por exemplo. O mundo do crime, principalmente nessas bocas de fumo, é como se fosse uma moeda. Da mesma forma que tem a nota de R$100 ali, um celular, depender, ele vai valer R$100 em droga, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente contribua também. Porque são crimes graves. Muitos comerciantes que acham que, às vezes, quer dar uma desperto, aí vê aqueles objetos ali, aqueles materiais que são oferecidos a ele por um preço baratinho, né? Cresce logo o olho, imagina logo que ali ele vai poder ter um lucro maior e compra, como muitos comerciantes, às vezes, compram carga roubada, objetos roubados para poderem revender. Aí, repare, às vezes são pessoas, comerciantes, que têm ali uma estrutura do seu negócio, tem o seu comércio, o seu ganha-pão, e vai estar respondendo quando você comete crime de receptação na atividade comercial, a pena pode chegar até 8 anos. Então, veja como o risco de você se meter numa situação que vai complicar a sua vida é alto. Não vale a pena, de fato. Se você está ali, né? Não vale a pena estar comprando objetos que você tem ali como perceber, objetos sem nota fiscal, objeto que a origem é duvidosa. Nos dias de hoje, não dá mais para a gente chegar e dizer, eu não sabia. Não é tão assim. Hoje existem vários meios, várias formas de você conseguir confirmar ali a origem daquele produto. Então, essa conversinha para chegar na justiça, para chegar na delegacia dizendo, eu simplesmente não sabia, isso não cola. Isso não cola. A verdade é que a gente, enquanto consumidor, a gente precisa, a gente tem essa obrigação de adquirir objetos que realmente tenham uma origem lícita. Objetos adquiridos de origem criminosa, se você adquirir, você vai estar também cometendo um crime cuja pena é tão grave quanto, às vezes, a de quem cometeu um furto, por exemplo. O próprio legislador, quando ele previu a prática do crime de receptação, foi justamente para tentar frear o número de crimes de roubos, de furto, né? Porque ele imaginou justamente que se ele pune quem compra, de certa forma, isso vai também fazer com que diminua o número de quem rouba também, né? Por exemplo, acontece muito ali. O cara vai comprar um celular, vai aí nessas feiras, tem gente que compra o celular tá bloqueado. Não tem como você não dizer que não sabia que isso era produto de crime, né? A pessoa ainda diz, eu que esqueci a senha. Que eu esqueci a senha. Tem gente que vai ali e quer passar, já não tem a nota, aí não tem a caixa, não tem o carregador, não tem o fone, não tem nada do celular. É só você imaginar, poxa, se eu fosse vender o meu celular, que é usado, todo mundo guarda a sua caixinha lá, tem pelo menos o seu carregador, né? No mínimo você tem algum objeto ali daquele telefone. Então, o povo quer vender o telefone até bloqueado, assim. Então, cada vez são desculpas, porque era da minha prima e ela viajou e eu perdi a senha do e-mail e não consigo acessar. A polícia entende, a própria justiça entende que se você adquirir o produto nessas condições, você adquiriu ali. Né? No mínimo, você teria como suspeitar que aquilo ali, pela desproporção entre o valor do objeto, pelas características de quem ofereceu aquele produto, você, no mínimo, aí vai responder por uma receptação culposa, que a pena também pode chegar a 1 ano. Então, mesmo que não seja no caso da receptação dolosa, né? Então, assim, são crimes que, como quem comete o crime de receptação ali não está cometendo uma violência, a gente, na sociedade, costuma meio que fazer um pouco vistas grossas, né, com relação a isso. E passa aquilo ali a se tornar como se fosse uma normalidade, né? Então, a gente começa a ver essa infestação de vendas pela internet, de produtos que
não conseguem comprovar ali a origem. Começa a ver vários grupos de WhatsApp, de Facebook, negociando, e as pessoas ficam ali vendo aquelas negociações. Mas na hora que a polícia, que a pessoa é encontrada com aquele objeto que é roubado, que foi furtado, pode ter certeza que, né, ninguém coloca lá no grupo. E ninguém sabe coloca quem é. lá no grupo para avisar, ó, eu fui preso. Mas você pode vir a ser preso. Tanto pode vir a ser preso em flagrante, se você tiver com um objeto, né, roubado. A depender do contexto, pode ser feito um flagrante. A depender do contexto, o objeto vai ser também apreendido. Então, são consequências que você vai ter. Se você não souber, pelo menos, quem lhe vendeu, aí já vai ficar tudo mais difícil para você. Antes da gente terminar, eu queria aproveitar, Kleber, porque esse final de semana teve uma operação em que foram presas 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, praticando, foram presas em flagrante. Foi resultado aí de uma investigação da Delegacia de Turismo e do COP. Essas pessoas foram presas aplicando aqueles golpes do chupa-cabra no caixa eletrônico. Que nós falamos aqui. Sim. Que a pessoa, que eles colocam um equipamento e retém, e depois eles induzem a pessoa a ligar para um número, achando que o número é do banco. Às vezes ali é só uma máscara do número. E foram presas essas 3 pessoas. Então, eu gostaria... Isso mesmo, esse caso aí. Gostaria de parabenizar as delegadas da DETUR, a doutora Luciana e a doutora Gisele. Inclusive, já tinha conversado com a doutora Gisele a respeito de alguns casos que estavam acontecendo né, que aconteceram no primeiro semestre. E ao doutor Dernival do COP. É muito difícil. São operações que são muito difíceis. Precisa aí de uma investigação, às vezes, um pouco lenta. Essas pessoas não eram daqui. Então, eles vinham de tempos em tempos, né, praticar esses crimes nesses caixas eletrônicos. E aí eu fiquei feliz hoje de ver que foi um grupo aí, uma associação criminosa que foi presa e que nós falamos aqui alertando. Não significa dizer que não vai acontecer mais, porque, infelizmente, esses criminosos, eles procriam que nem coelho, né? Então, assim, uns são presos, daqui a pouco vem outros. Então, é muito importante que as pessoas continuem se prevenindo. E o alvo deles justamente era principalmente os idosos, pessoas ali que tinham alguma vulnerabilidade, que terminava tendo algum tipo de dificuldade no caixa eletrônico, né? Então, é muito importante esse alerta e fiquei muito feliz aí com essa operação, que foi bem sucedida. Então, parabéns aí aos delegados do COP e também aos delegados aí da DETUR, as delegadas, né, doutora? Doutora Luciana Pereira e doutora Gisele, da DETUR, e o doutor Dernival, do COP. Fica aqui também para que, se alguém que está ouvindo, né, foi alvo desse tipo de golpe, que procure lá a Delegacia de Turismo, que pode ser que tenha sido o mesmo grupo, a mesma associação, para que ajude também nessa investigação aí que vai continuar. Porque até podem ter outras pessoas ainda envolvidas que não foram presas. Mas, assim, para a gente fechar o tema que a gente falou hoje, eu acho que tem uma frase que é importante, o cidadão de bem, quem realmente tem boas intenções, que é importante guardar. Que o errado, ele vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E se você pode evitar esse tipo de situação, evite, porque você vai estar contribuindo para uma cidade mais segura também, à medida que você não compra esses tipos de produto de origem criminosa. Obrigado, doutora. Até terça, então, né? Um abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima terça, com fé em Deus.